Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Rio Grande do Norte. Hoje vamos conversar direto do Parque das Dunas com Pedro Paulo. Ele é policial civil e faz parte do grupo de policiais antifascismo. Seja bem-vindo, Pedro Paulo, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, Robson. Um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que, inicialmente, você compartilhasse com o nosso telespectador o que é, na sua visão, o que é o fascismo? O fascismo seria um conjunto de ações, de condutas, que tem um fim muito específico. Um fim que é constranger liberdades, um fim que é afastar do cenário pessoas que são ditas como incômodas, pessoas que você, de repente, um grupo acha que não deveriam fazer parte da sociedade. O fascismo é uma política, uma forma de agir excludente, em que a gente reconhece no outro o inimigo ou a razão dos problemas, seja de nossa cidade, nosso bairro, nosso estado, nação. E aí a gente implementa ações, atitudes que visem afastar justamente esses elementos, essas pessoas que a gente acha que não deveriam fazer parte. A intolerância com o diferente, com o outro. Também. Agora, assim, não confundir, por exemplo, uma pessoa pode ter alguns traços de preconceito, como ser uma pessoa homofóbica, mas, digamos, não ter uma ação deliberadamente visando a exclusão de homossexuais, comunidade LGBT, do convívio, de direitos e tal. Então a gente, às vezes, tem que tomar esse cuidado. Ou mesmo não ter um comportamento autoritário contra aquele que é diferente, Exato, do que seria, entre aspas, a maioria. Seria por aí mesmo. O próprio nazismo, por exemplo, é um tipo de fascismo. Sim. O fascismo, eu entendo o fascismo como um meio de se obter algum resultado. O fascismo foi, no caso, utilizado pelo nazismo para dar vazão às intenções de Hitler e do governo alemão na época. Que terminou com aquela tragédia de milhões de judeus mortos, assassinados de uma maneira absolutamente... a gente fica até sem palavras, mas é a negação da própria humanidade. Mas infelizmente é uma história recorrente, Aconteceu na Idade Antiga, na Idade Média, acontece hoje, em tantos espaços, até no Brasil, de certa forma, acontece e vai continuar acontecendo enquanto a gente não se unir como uma aldeia global e tentar resolver nossos problemas de uma forma mais pacífica e tolerante. Nos dias atuais, o que é que você poderia citar como exemplos, uns 3 exemplos, de ações que podem estar caracterizando a presença desse comportamento fascista no meio da sociedade brasileira, por exemplo? Bem, a negligência com relação, por exemplo, a uma temática que é a mortandade no Brasil, a letalidade, Nós temos tanto infelizmente, sociedade, como também nós temos os organismos de segurança pública que reforçam, seja nas suas políticas, seja na sua índole, a mortandade de 65 mil jovens. E aí entra essa discussão de que em que situação, bem, é uma calamidade social, independentemente de que situação. Se a pessoa já tinha ingressado, se a pessoa não era do mundo do crime, isso pouca diferença faz. O que acontece é que 65 mil jovens, na maioria jovens, morrem todo ano no Brasil. E isso, querendo ou não, é uma forma de excluir, é uma forma de renegar certos grupos, até do direito mais básico de todos, que é a vida. É importante até se pensar, como cidadão que cada um de nós até que ponto houve esquecimento dessas pessoas, o abandono por parte da sociedade, por parte dos governos, muitas vezes estadual, municipal e federal, porque tudo isso provoca um processo de exclusão e muitos nessa situação de exclusão acabam entrando no mundo da marginalidade, da criminalidade e termina sendo literalmente assassinado, aniquilado, ou por pessoas do próprio mundo do crime, ou até por policiais. Exato. A gente não pode, claro, dizer que uma pessoa que passa por dificuldades, seja elas quais forem, de âmbito familiar, de âmbito social, ela vai se tornar um bandido. Não é. Isso até é advogar contra a quantidade imensa de pessoas que, apesar de todas as dificuldades, conseguiram levar uma vida honesta e tem muito orgulho disso, e replicam muito isso. Mas a gente tem um problema social, que, querendo ou não, boa parte, principalmente nossa juventude, ela entende que esse caminho da criminalidade é um caminho viável. E aí a gente também tem um outro problema, que a gente tem a parte da sociedade que, mesmo não tendo aderido a esse caminho, diz que as pessoas que aderiram têm que ser mortas. Bandido bom é o bandido morto. Uma frase muito comum aqui, que se ouve muito no próprio estado do Rio Grande do Norte
em várias partes do Brasil, essa frase que bandido bom é bandido morto. E aí a pergunta, quem é o bandido? E que tipo de bandido bom é bandido morto? É aquele que assalta e mata e leva seu relógio? E o bandido de gravata que praticou corrupção, que desviou de repente dinheiro público, o bandido que teve outro tipo de comportamento, esse bandido bom, que às vezes está próximo até das pessoas, nos círculos sociais, esse tipo de bandido é bandido, ele sendo bom vai ser o bandido morto também? É o bandido que sonega, é o bandido de repente relacionado a crimes de Maria da Penha. Então parece que há uma seleção, como você bem destacou. Qual é o tipo de bandido, qual é o bandido que, sendo bom, seria o bandido morto, né? E a pergunta que não quer calar, o homicídio está tipificado como crime. E não é permitido a nós, policiais ou a qualquer outro, simplesmente tirar a vida de uma pessoa por um julgamento, por um livre-arbítrio. Então será que nós, nessa situação, em que de repente nos avoramos, dizendo, não, nós temos o direito de escolher quem vive e quem morre, nós não estaríamos nos igualando então a bandidos? E na verdade, em vez de diminuir, a gente perde uma pessoa e ganha mais um bandido? O julgamento, pelo menos aqui no plano terreno, cabe à justiça, né? A função Exato. da polícia militar é fazer a parte preventiva, é prender, a polícia civil também prender e fazer a investigação, e chega-se à justiça. E na justiça se espera que haja um julgamento literalmente justo, que muitas vezes não acontece, e daí se deu o destino dessas pessoas. Mas não se pode ter um comportamento de justiceiro. Exato. Agora, como policial civil que você como você se comporta se você tenta numa situação agir para conter aquele criminoso e você se depara com a situação de matar ou morrer, por exemplo? Porque muita gente critica isso e às vezes diz assim, mas tem policial que fica defendendo o bandido, é para meter o pau, é para matar, porque se não matar o bandido mata o policial ou mata as pessoas. Como é que você, como policial, se posiciona em relação a isso? Primeiro, a gente tem que entender uma questão. A morte pode ser absolutamente legal. Aparado pelo estrito do cumprimento do dever legal ou legítima defesa. Um policial pode ter que querem implantar na justiça, né, que até agora não conseguiram, que é o excludente de ilicitude, que é praticamente autorização expressa para matar. Ali né? É um absurdo. Ali aquela proposta que tinha no pacote de crime, ali é um completo absurdo, porque a legítima defesa já mostra quais são as situações em que você está excusável. E aí você pega situações de excesso, né, que é o excesso. E aí você quer também excusar o excesso. Como é que pode? Isso é absurdo. E essa criminalidade... Isso. E agora, a pergunta que eu fiz anteriormente, como é que você se sente como policial numa situação dessa de extremo perigo? Se você não matar, você vai morrer. Bem, aí você já deu a resposta. No caso, eu tenho uma família para voltar, tenho colegas, tenho amigos, e eu vou tentar agir de acordo com a lei, o máximo possível. E se for o caso, na situação, ter que empregar o uso da força letal, será empregado, mas absolutamente necessário, como é dito na lei. O uso proporcional da força. É um termo muito conhecido que nós, operadores, temos que incutir em nós. O uso proporcional da força. Isso ou seja, mesmo. À medida que você vai tomando atitudes, há um tipo de reação do bandido, ele pode se conter, se ele não se contiver, já usa já emprega mais força na conduta policial, até que pode chegar ao ponto de matar. Então não há, digamos, da parte de vocês, nada contra que, se for o caso, de extremo, se acaba executando a pessoa. Existe um mito de que, por exemplo, pessoas que defendem os direitos humanos, né, defendem o direito do cidadão, são pessoas que gostam de bandido. Não, ao contrário. Tem aquela frase que diz assim, direitos humanos é direito de bandido. E cadê o direito daquelas famílias que foram vitimadas, daquelas pessoas que foram vítimas daquela tragédia? Né? Sabe um direito humano com essa guerra que é muito melindrado, muito diminuído, é o direito do policial. O policial que é frequentemente assassinado. Né? Justamente porque essa guerra cíclica, né, de que você vai e tem uma percepção de que tem que matar. Aí o bandido que sobreviveu, o parente da pessoa que de repente foi assassinada numa situação dessa, injusta, ele vai e se inspira no sentimento de vingança. E aí você cria uma roda. Então, digamos que suspeitos criminosos e policiais numa roda de sanha, de vingança, um matando o outro, e o policial entra nessa... Isso na verdade não tem fim. Exato. Não tem fim. É como, às vezes eu acho que é como se fosse você tentar matar barata, né? Porque se você não for direto no ninho, né, onde estiver gerando problemas com drogas e outras coisas mais, se você não for direto no ninho, no fato gerador, você não vai resolver o problema. Porque daqui a pouco vai aparecer mais jovens, aí mata, metralha tudinho, vai aparecer mais. Metralha tudinho, vai aparecer mais. Metralha tudinho, vai aparecer mais. É sem fim. E outra, ninguém passa incólume disso. Ninguém passa de graça. O policial que legalmente ou ilegalmente vier matar uma pessoa, ele não passa de graça por isso.
Para o resto da vida ele vai ter isso. Vai ter um processo de autopunição, vai viver eternamente preocupado com o que pode acontecer com ele, ou a vingança dos companheiros daquela pessoa que cometeu o ato criminoso. Isso vai redundar na relação dele com a sociedade, seja com o suposto infrator, como também o cidadão de bem. Ele, a partir do momento que ele ultrapassa certas fronteiras, inclusive de legalidade, ele não vai ser mais o mesmo policial e ele vai agir de uma forma, vai dar uma resposta muito pior à sociedade. Se não, adentrar no crime organizado, em milícias, grupos de extermínio, que aí pior ainda. O quadro fica ainda mais caótico. E uma pergunta que eu lhe faço. Nós, no início do programa, conversamos um pouco sobre o fascismo, o que é o fascismo, alguns exemplos de como isso acontece na nossa sociedade, as dificuldades, né, e esses momentos complicados de exercer o trabalho policial, você como policial civil. E agora eu gostaria que você pudesse falar um pouco para o nosso telespectador sobre o que é esse grupo de policiais antifascismo, como é que ele funciona, é um grupo que apenas congrega pessoas que têm um propósito ou é um grupo de pessoas que tem algumas ações específicas no combate ao fascismo? O nosso movimento, né, nós já estamos presentes em 18 estados do país. Aqui a gente tem quase 200 policiais que são filiados, digamos, simpatizantes, né, que coadunam com a causa. A gente tem a perspectiva de fazer uma crítica, mas não só a crítica, a gente também elabora estudos propositivos para as questões da segurança pública. E há também uma questão que a gente incute dentro dos policiais, que é a questão de eles assumirem também uma conduta antifascista a partir do momento que se externarem, né, se posicionarem como policiais antifascismo. Então é o quê? Uma polícia democrática, mais democrática, que respeite os direitos do cidadão, que faça cumprir a lei. Porque às vezes parece que a gente está pensando que cumprir a lei é dar folga à bandida, muito pelo contrário. Cumprir a lei é fazer com que o bandido que cometeu o crime seja devidamente processado, seja preso e, se possível, ressocializado. É isso que a gente quer. A impunidade, ela é contra o que a gente quer. E não ir para um presídio que, nas práticas, às vezes é uma masmorra, que você, ao invés de poder criar qualquer chance de ressocializar, você vai piorar aquela pessoa naquilo que seria a escola do crime. Você sabe qual é o índice de reincidência criminal? 75%. 75% de pessoas que entram no sistema prisional, elas depois saem e voltam a delinquir. Isso é um resultado catastrófico, isso é um fracasso absoluto. Aí você tem, por exemplo, métodos mais humanizados, que não quer dizer que o cara tem uma liberalidade, ele vai estar preso, como, por exemplo, o sistema APAC, que funciona em Macau, que tem 15%. Há formas de se fazer. Agora a gente tem que inovar e ousar. É um sistema muito, muito bacana. Eu conheço o sistema lá de Macau, que é o sistema da APAC. Se consegue fazer um presídio com um gasto financeiro muito menor. Isso. E também com resultados infinitamente melhores do que as masmorras, né? Exato, perfeito. E a gente tem que também olhar isso para a segurança pública. Bem, a gente tem talvez o sistema mais ineficaz de segurança pública do mundo. Com certeza o que apresenta os piores números. 65 mil mortes. 1 a cada 10 mortes violentas no mundo por assassinato é no Brasil. A gente tem um índice de resolução de homicídios, que é o crime mais bárbaro, né, que a gente pode achar no nosso código, entre 8% e 10%, quando o Chile tem 87%, o Japão tem 95%, a Alemanha 91%. Então o que é que está dando tão errado? Por que a gente não olha o nosso modelo, critica e nos permitamos dialogar e ver o que pode mudar? E para finalizar, como é que os seus colegas da Polícia Civil e até os seus colegas e irmãos da Polícia Militar, como é que eles recebem ou percebem ou convivem com a presença do que vocês chamam, ou como se chamam, de policiais antifascistas dentro dessas corporações? Bem, boa parte dos policiais ainda tem uma percepção um pouco negativa sobre nós. Por quê? Eu atribuo simplesmente a questão da ignorância, porque as nossas pautas são principalmente em defesa a eles. Porque essa guerra que a gente tem aqui como modelo, ela atira os policiais, principalmente de baixa patente, à guerra, ao estresse, depressão, ao índice de 6 vezes maior de suicídio do que a população normal, 15% adoecido mentalmente, diagnosticado, né? Fora os outros que não são diagnosticados. Isso está adoecendo o policial. E a gente entende justamente que temos que procurar um modelo que não adoeça. Mas como tudo que é novo causa certa estranheza, querendo ou não, e as pessoas estão muito vinculadas, doutrinadas, no sentido que elas aprenderam como segurança pública, que quando a gente chega, eles se apegam a questões que são já muito
clichês e aí aponta amigo de bandido, esse tipo de coisa. Não, muito pelo contrário, a gente é amigo do policial. Diálogo acima de tudo para que todo mundo se entenda. Exato. Muito obrigado, Pedro Paulo, pela sua participação no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena. Agradeço muito. Para você aproveitar com seus amigos e familiares. Tá certo. Robson, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Tá joia. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Band e Rio Grande do Norte.